Tudo bem com você? Vamos juntos pensar em alguns números sobre o Brasil que você, trabalhador e trabalhadora, já conhece, mas que a gente precisa colocar de forma bem direta aqui no início desse curto vídeo para ajudar, talvez, no entendimento e na reflexão sobre essa matéria que a gente quer compartilhar com você. Os planos de Trump para o Brasil, segundo o jornalista e comentarista político Sérgio Fontinelli. Número 1. O Brasil é um país capitalista do chamado antigo terceiro mundo. Hoje, países em desenvolvimento ou países do sul global. 2. O Brasil, como quase todas as regiões do chamado sul global, foi colônia e depois sofreu e sofre as agrúrias do imperialismo estadunidense e europeu. Terceiro, durante esse tempo inteiro, países como o Brasil, regiões como a América Latina, foram assaltadas, roubadas. E isso, estruturalmente, ajuda a gente a entender hoje a situação de pobreza do Brasil, da América Latina, da África, de parte da Ásia e do Oriente Médio. Quarto ponto fundamental. Nessas regiões, durante todos esses últimos séculos, principalmente nesses últimos 200, 150 anos, nessas regiões, os estados, os governos, os países que tentaram se posicionar como socialistas, no caso da China, no caso de Cuba e outros países, ou até social-democratas, onde a população, mesmo o país não sendo socialista, mas na social-democracia a população tem acesso à educação pública, à saúde pública, à segurança pública, a políticas sociais de atendimento da sociedade, países como os Estados Unidos e os países ricos que estão dentro da OTAN se deram o direito de interferir, às vezes de forma violenta, como aconteceu na Iugoslávia, como acontece ainda em várias regiões do planeta, ou de forma indireta. Lembra o golpe contra Dilma, lembra a prisão do Lula, olha o que aconteceu com o Lugo no Paraguai. Eu poderia citar aqui uma lista de países onde os Estados Unidos e a OTAN interferiram para derrubar governos nacionalistas, socialistas, sociais-democratas, para poder impor as suas políticas neoliberais profundas que desorganizam, que desmantelam, que desmontam países mundo afora. Mundo afora. Dito tudo isso, olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Dia 20 passado, hoje é dia 30, assumiu nos Estados Unidos a extrema-direita como uma das mais importantes, cruéis, tirânicas lideranças, que é o Trump. Dessa vez, é o segundo governo dele, ele vem com muito mais poder. Por quê? Entre outras coisas, ele controla a Câmara dos Deputados, o Senado, a Suprema Corte, e tem ao lado dele os donos das chamadas Big Techs, redes sociais que já deram prova do que são capazes de fazer em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então, Trump vem com muito mais força. E os decretos que ele assinou demonstram isso para o planeta. Por exemplo, a questão da deportação em massa de imigrantes, que ele chamou de todo mundo, colocou todo mundo no mesmo saco, de criminosos, de bandidos e por aí vai. Uma professora brasileira, lá dos Estados Unidos, em entrevista à Globo, nós mostramos aqui mais de 2, 3 vezes, disse que não pode ser assim, não pode você misturar os trabalhadores migrantes com criminosos, nós já mostramos isso aqui. É dentro desse cenário que o comentarista político Sérgio Fontinelli, que também é jornalista, escreveu esse texto que eu quero mostrar algumas partes para você, trabalhador e trabalhadora, e eu te peço, por favor, que não saia, fique até o final. Rapidamente eu vou mostrar apenas alguns pontos. Está aqui a cara dele, está aqui o nome dele, Sérgio Fontinelli, e o local, está aqui, ó, Brasil 247. Os planos de Trump para o Brasil, né? Olha aqui. Agora que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse, a indagação que paira de modo geral nas mentes dos brasileiros diz respeito à iminente política externa estadunidense para o Brasil,
considerado estratégico no século XXI. O primeiro cenário imaginável, portanto, o que parece óbvio, está relacionado à conjectura de tentativa dos Estados Unidos de pressionar ao máximo seu parceiro sul-americano de modo a afastá-lo dos BRICS, sobretudo China e Rússia. Nesse caso, está a CIA taxando as exportações brasileiras e, por vias oblíquas, tentando desestabilizar o governo Lula com o objetivo de desgastá-lo ou mesmo derrubá-lo. Na hipótese Na pior das hipóteses, do ponto de vista de Washington, o presidente brasileiro chegaria à condição de presa fácil nas eleições de 2026, de preferência sendo derrotado por um político de extrema-direita. Evidentemente, atuando de forma não oficial, a Casa Branca poderia mobilizar a poderosa máquina de desinformação ou contra-informação e manipulação midiática proporcionada pelas fake news, impulsionadas, por sua vez, pelas big techs e suas redes sociais. É certo que o fará. Por outro lado, Trump, contando historicamente com o apoio de grande parte das elites tupiniquins, que não suportam Lula, optaria por engendrar uma grande conspiração. À semelhança da Lava Jato, uma nova operação surgiria para dar respaldo político, jurídico e institucional à tentativa de derrubar o presidente do Brasil. Não é uma suposição difícil, pelo caráter de contaminação ideológica do governo estadunidense, demonstrado claramente por ocasião dos eventos de posse de Trump. Muito será investido para derrubar o atual governante brasileiro. Afinal, além do fato de Lula representar um regime considerado de centro-esquerda ou social-democrata, há a necessidade de os Estados Unidos da América controlarem, para continuar explorando as riquezas da América Latina. Mas logo ficará transparente para a Casa Branca que o Brasil não irá se afastar da China. E isso reforça a percepção de que as turbulências internas e externas tendem a crescer para o Palácio do Planalto. Se os norte-americanos ainda não entenderam tal dinâmica, e pelo visto ainda não entenderam mesmo, da multipolaridade global inexorável, em breve reagirão como previsto, com cada vez mais intensidade ou ímpeto. Trata-se de se contrapor à realidade, hoje demarcada, por exemplo, no caso específico, pelo aspecto de que os chineses são, de longe, o maior parceiro comercial brasileiro, relação na qual a parte latino-americana é amplamente superavitária. Mas essa parceria é ainda muito ampla e profunda, envolvendo investimentos importantes em áreas como infraestrutura. Aí ele continua por mais 2 parágrafos importantíssimos para você, trabalhadora e trabalhador que segue o nosso canal TV Resistência Contemporânea, terminar de ler, está lá no site 247, um texto, na minha opinião, importantíssimo, do Sérgio Fontelli, que é jornalista e comentarista político. Para terminar, eu vou lembrar um ponto fundamental. O Brasil é a maior economia da América Latina. O Brasil está entre os 8 maiores países do mundo. Quando você olha para o produto interno bruto, o Brasil tem uma relação, quando a esquerda está no poder, muito forte com a América Latina, com a África, com o Oriente Médio, com a Ásia, incluindo a Eurásia e a Rússia e outros países. O Brasil tem uma grande riqueza natural. O Brasil tem grande quantidade de petróleo. O petróleo ainda é, mundialmente falando, uma riqueza importante, apesar do Gilbert e de muita gente criticar, porque essa energia fóssil ajuda a destruir o planeta. E os Estados Unidos, como um país que consome em grandiosíssima quantidade, é vital para eles o petróleo. Um outro ponto fundamental para a gente terminar. Lembra do Mercosul, que foi criado na década de 90, quando o FHC governava o Brasil, e que foi fortalecido na década de 2003 em diante, com Lula e Dilma? Ele agora se faz imprescindível. Os BRICS, que tem uma fila de países querendo entrar, se faz imprescindível. E terceiro ponto, e a gente termina. Ele citou a elite tupiniquim brasileira. Eu não quero aqui colocar todo mundo no mesmo saco, porque é irresponsável, é perigoso. Mas a maioria dessa elite é lacaia. Ela não consegue ver, enxergar a importância do mundo. Ele só consegue enxergar o guarda-chuva dos Estados Unidos da América. E tem um elemento importante que ele não citou,
no texto dele, que são as Forças Armadas do Brasil, que, infelizmente, historicamente, estão sempre do lado da elite lacaia brasileira. Esse é o cenário que ele descreveu, que eu acho importante a gente falar, pensar, debater, que o Lula está metido, que o Brasil está metido. Por isso que é fundamental a gente procurar ajudar, fazer a nossa parte para fortalecer o governo Lula, para ele chegar em 26 em condições reais e concretas de vencer qualquer um, da direita ou da extrema-direita, que for combatê-lo, que for confrontá-lo nas eleições de 26. Porque se nós perdermos as eleições de 26, todo o projeto neoliberal profundo, que já destruiu dezenas de países na Europa, do próprio Estados Unidos, em várias partes do mundo, vai ser aprofundado no Brasil com a volta ou da direita ou da extrema-direita. Comente, compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.